Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje o episódio é Tokenização do Mercado Imobiliário, que transforma propriedades em ativos digitais. E nada melhor do que trazer duas pessoas que entendem bem desse assunto. Marcelo Vasconcelos e Altieri Vasconcelos. O sobrenome é igual, mas não são parentes, né? Não somos parentes. Coincidências. Primeiramente, obrigado, né, por aceitar o convite. Vieram lá de Florianópolis para cá. Obrigado por estarem aqui. Altieri, como é que você entrou nesse mercado aí? Da onde? Você já é da área de tecnologia? O que te trouxe para... A história é boa. Exatamente. Conte aí pra gente como é que você chegou nessa história de tokenização antes de a gente entrar na tokenização. Muito bom. Perfeito. Eu nunca trabalhei no mercado imobiliário. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de aprender mais sobre o mercado imobiliário, mas eu venho da tecnologia, né? Toda a equipe da NetSpaces, que é a empresa, né, onde eu trabalho, que está levando a tokenização aí adiante pelo Brasil, é do mundo de tecnologia. Então a empresa foi fundada pelo Andreas Blazaldakis, que é um dos fundadores, inclusive, do iFood. Então a gente tem gente que passou pelo mercado de mobilidade, pelo mercado de comunicação, mas sempre ligado à tecnologia. Então está na nossa natureza, na natureza das pessoas ali da NetSpaces, olhar para o mercado e ver as oportunidades que o mundo digital, as oportunidades que a internet, a tecnologia trazem para esses setores. Então assim foi com a entrega de comida lá atrás, né? O iFood mudou a forma como a gente pede comida, como a gente lida, né, com a nossa alimentação. Assim fez Uber, assim fizeram as diversas empresas, né, que transformaram mercados tradicionais através do mundo digital. E é isso que a tokenização faz, na verdade. Então me encontrei bastante aqui no que a gente está fazendo. Excelente. Marcelo, e aí, como é que você se esbarrou nessa tokenização? Tem uma história boa também. Tem. Ela começou em 2010, né? Eu fui um dos principais membros do Peixe Urbano aqui na região de Santa Catarina, né? Peixe Urbano também nesse processo de evolução tecnológica. Na época, você fazia... É um negócio de descontos. Você fazia publicidade com e-mail, né? Naquela época era assim que funcionava. E muito bom, por sinal. Eu lembro do Peixe Urbano. Isso funcionou muito bem. Fui responsável aqui e de 2010 até 2017, 2018, eu fiquei navegando no mundo das startups, né? Eu passei pelo Peixe Urbano, trabalhei no Groupon também, trabalhei no Biblu, que era uma empresa de cashback, e fui concorrente do iFood no Rappi. E ali eu entendi o tamanho, né, e da qualidade estratégica do Andreas, que hoje toca a NetSpace. Ali nós fomos concorrentes, vamos dizer assim, bons concorrentes, né? E aí entrei nesse mercado por conta do relacionamento que eu tenho com parte do grupo, que hoje faz parte da NetSpace, né? Hoje eu me sinto lisonjeado de trabalhar próximo desse time, né? E também por buscar sempre algo disruptivo, novo, revolucionário, né? E que de certa forma tenha propósito. Então a gente, falando aqui depois, a gente vai desenvolvendo um assunto e vai dar entendimento que esse negócio é um negócio de propósito também, não só de tecnologia, entende? Sim. E aí é isso. Eu acho que a tecnologia ela vem muito para isso, né? Ela vem para trazer... para quebrar o mercado no bom sentido, né? Exatamente. Trazer ruptura do mercado, Isso. fazer a gente pensar de outra forma, a gente analisar de outra forma, porque às vezes a gente está acostumado a ver aquela coisa só ser daquele jeito. Eu tenho raiva no bom sentido quando eu escuto das pessoas falar assim, isso sempre foi assim e será assim. E aí é que eu falo, não, então tem que mudar. Eu falo, eu não sei o que é, mas, cara, vamos mudar, porque nunca as coisas são assim agora, amanhã já muda, no outro dia muda, e assim é a vida, né? Então, eu acho que a tecnologia ela é muito amiga nossa, né? Vou fazer aqui uma provocativa para a gente entrar no assunto. É a história do ChatGPT, né? O pessoal, tenho medo de ChatGPT. Eu falo, cara, eu fiz programação, né? Eu fiz processamento de dados, né? Então, mexo com computador, com internet desde 94, mexo com computador desde começo dos anos 90, amo tecnologia. Eu amo ChatGPT. Eu falo que era o meu sonho de quando eu programava, né? Eu falava assim, podia ter um negócio auxílio, assim que desse uma assistência. Então, hoje eu brinco no ChatGPT, me divirto, utilizo profissionalmente. Ontem mesmo,
Ontem eu numa conversa essas de botequim, uma pessoa falou, eu falei, tem essa funcionalidade de programar ele para fazer um negócio para você. Você monta um monte de assistente. Então ontem eu dei uma função para ele, então toda quinta-feira ele vai me entregar algo que eu pedi para ele. Olha. Falei, eu preciso toda quinta-feira que você me entregue esse assunto, faça análise e me monte. Daí ele já colocou e pedi para entregar tanto no meu e-mail quanto no meu WhatsApp. Perfeito. E programei ele. Falei, pô, era um negócio que toda quinta-feira eu tinha que parar meu tempo para fazer e agora eu não vou. Eu vou ganhar tempo para poder fazer outra coisa. Perfeito. Então, assim, porra, como a tecnologia ela é fantástica, né? E vocês que já respiram tecnologia, eu acho que é isso que vocês falaram, né? Você começa a ficar no radar, porra, o que é a próxima onda no bom sentido, né? O que está vindo que a gente pode trazer e pode melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é um tópico bem interessante até para falar sobre esse novo reset da internet que entra na Web3, né? Acho que as pessoas que não têm muito entendimento sobre esse mercado e que não se aprofundam nisso, elas não percebem que a gente está passando pelo processo que é o terceiro reset da internet, né? A gente teve o Web 1, lá no início, onde você tinha basicamente... Tu conheceu a internet? A internet que você... De listar as coisas, né? Não vamos abrir idade aqui, mas faz parte do início da nossa geração ali, né? Daí depois FTP, né? Isso, já começa teoricamente a internet transacional, né? Que é você, através do celular, você conectar e pedir comida e tudo mais, e conseguir traquear, ou seja, saber onde o motorista ou de aplicativo ou até mesmo o entregador está, né? Então você começa a, de certa forma, transacionar com a internet. E agora, nesse processo evolutivo, que é o grande reset, que faz parte da tokenização também, a gente tem o Web3, onde a gente tem blockchain, né? A gente tem a internet das coisas e inteligência artificial, que é isso que você falou. O ChatGPT hoje ele é um instrumento para aumentar a produtividade. De certa forma, gera um certo receio das pessoas. O novo sempre gera, mas ele, de fato, bem utilizado, só vai gerar benefício, né? Então, a gente está vivendo bem esse momento, que é o terceiro reset, né? Não sei se complemento. Acho que só uma frase que você falou me chamou muita atenção. As coisas sempre foram assim e vão ser sempre assim. Acho que essa é uma frase que a gente escuta muito no mercado imobiliário. Perfeito. Porque é um mercado super tradicional, conservador. A gente está falando da forma de fazer, como se registra imóveis no Brasil hoje. Da mesma forma há 160 anos, há 150 anos. Então, por que isso não pode ser diferente? Né? Por que isso não pode ser mais eficiente, mais barato? De quando é a lei de incorporação? De 1964. Então, a gente faz da mesma forma há 70, 80 anos. Então, o que pode ser mudado? Né? E acho que o que o Marcelo está falando as tecnologias que estão chegando hoje, elas finalmente permitem que a gente lide com a propriedade de forma segura no mundo digital. Por que existe o registrador, né, o cartório? Porque ele está lá garantindo que uma operação entre duas pessoas, enfim, pessoas físicas ou jurídicas, de que ela é válida, de que ela de fato está acontecendo, de que fulano realmente pagou Beltrano, porque não existe hoje uma confiança nos CPFs das pessoas. Então isso a gente leva lá pro registrador para ele atestar com a fé pública dele de que aquilo de fato está acontecendo. A gente não precisa mais disso hoje. A gente tem tecnologias e ferramentas que permitem que todo esse universo do imobiliário seja feito de fato digital. Porque as plataformas de listagem, Quinto Andar, Loft, elas estão andando na internet 1. Elas ainda fazem o quê? Listing. O que é o Quinto Andar? É uma plataforma onde você lista o imóvel. Você pode comprar, pagar e vender o imóvel pelo Quinto Andar? Não. Você vai fazer tudo isso onde? Lá no ambiente offline. Você vai lá no cartório, para finalizar aquela transação vai demorar 40 dias, 35 dias. Então, isso é um pouquinho do que a tokenização permite. A gente vai entrar, acho que, né, ao longo do papo nos detalhes, mas é para dar uma ideia do que a tecnologia vai permitir a gente fazer no mercado imobiliário. É o spoiler inicial. Eu acho que você falou de blockchain, né? Eu acho que a blockchain, ela vem exatamente por conta disso, né? A gente para de ter as coisas fisicamente e começa a ter as coisas na nuvem, né? Eu já de algum tempo para cá, eu tenho tudo na nuvem, né? Então, e eu amo isso, né? Porque, cara, pode estragar meu celular. Em qualquer lugar, eu pego um outro celular, descarrego, tá tudo lá, né? Segurança, o que eu gravo aqui, eu tenho no meu tablet, eu tenho no meu notebook. Se roubarem o meu notebook, beleza. Eu bloqueio meu notebook e posso trabalhar em qualquer outro local, né? Pego um computador emprestado, eu consigo abrir meus arquivos, consigo fazer tudo. E a blockchain, ela é um pouquinho mais complexa do que isso, né? Estou só fazendo aqui a história da nuvem para as pessoas entenderem, porque ela traz uma segurança muito maior, né?
né? Então ela vem já muito... As pessoas, a gente respira as criptomoedas, né? Então, todo esse assunto ele vai vindo casando, a gente vai se tornando, vai compreendendo um pouco mais o universo tecnológico, né? E aí é onde que entra a tokenização nesse meio desse processo? Tokenização, ela é bebê, ela é fruto da blockchain, né? A blockchain surge com as criptomoedas, como você bem falou. Por trás das criptomoedas está a blockchain como a plataforma, o ambiente onde isso é possível, né? onde é possível dar a segurança de que aquela moeda digital de fato foi transferida para o Marcelo, de fato foi transferida para ti. Então, a blockchain dá origem à tokenização porque um Bitcoin ele é uma espécie de um token. Daí, por isso que o termo tokenização vem de token, porque um Bitcoin ele é um token, porque ele é uma unidade de informação, ele é um registro feito digitalmente na blockchain. Então, resumimos o que é token. O que a tokenização faz? Então, ela transforma ativos em tokens, né? De forma super simples, né? A gente vai aprofundar aí na próxima hora. Sim. Então, aqui com tokenização imobiliária, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um ativo real, um imóvel, em um ativo digital. Então, com o arranjo jurídico que a gente cria específico aqui para os imóveis, a gente atrela o token naquele imóvel, naquela matrícula, e o token passa a representar digitalmente aquele imóvel. E tudo que ele carrega com ele. O imóvel tem o quê? Ele tem um valor, ele tem direitos sobre aquele imóvel, né? Do que pode fazer um dono de um imóvel? Alugar, dar em garantia, vender, usufruir, permutar, tudo que eu posso fazer com o imóvel, eu posso fazer com aquele token que representa aquele imóvel. E eles estão vinculados, eles estão umbilicalmente unidos, de forma que um representa o outro. E todas as transações eu posso fazer num ambiente digital. Então agora sim eu posso transferir esse imóvel em tempo real aqui para o Marcelo. Porque eu não estou mais transferindo o imóvel lá, o papel, tendo que levar, registrar, pagar por isso. Eu transfiro o token para o Marcelo, porque o token ele está integrado à blockchain. Então todas as transações que acontecem nesse token, elas vão ser registradas aonde? Nessa blockchain. É por isso que é seguro. Por isso que eu consigo garantir de que eu de fato vendi o imóvel para o Marcelo, que o Marcelo de fato alugou esse imóvel para ti. Então tudo isso passa a ser registrado digitalmente. É como se o imóvel tivesse, a gente fala exatamente isso, o imóvel está na nuvem, o imóvel está na tomada, ele agora carrega todas as informações, todo o histórico dele, todo o valor dele digitalmente. E é a diferença do nosso token para um token de uma criptomoeda, né? Porque ele está lastreado no quê? Em algo que existe. Então físico. O token representa um imóvel que existe, físico, não representa uma criptomoeda. Então é por isso que eu digo que eles são filhotes, mas eles utilizam a tecnologia para um outro propósito, né? E, na verdade, você grava essa primeira informação na matrícula. Exatamente. Certo? Você tem um número, vou colocar assim, um número do token lá na matrícula, e daí, a partir daquele momento, eu não preciso mais me estressar de novo com o cartório. Quer dizer, a partir desse momento, todas as transações elas vão ser feitas baseadas naquilo. A importância que envolve, obviamente, uma complexidade desse arranjo jurídico, mas que de forma clara traz para a gente um entendimento, é você fazer uma permuta, né? Você acaba travando aquela matrícula em cima de um token, você matricula o token na matrícula do imóvel, né? Então, no ambiente físico, ele não tem como fazer a transação, ele não consegue vender, por exemplo, uma pessoa se, de fato, essa pessoa não for dono e proprietário de 100% do token, entendeu? Então, a partir daquele momento, ali existe um processo de trava, tanto no ambiente digital, que aí é muito mais fácil de fazer diligência, porque ele é digital, quanto no ambiente físico. Então, não tem como você vender um imóvel duas vezes, ou seja, vou vender no ambiente digital e vou vender também no ambiente físico, entendeu? O que gera e amplia a segurança. Esse modelo, esse arranjo jurídico, ele tem embasamento porque, de fato, ele está amparado pelo Código Civil. O cartório, ele não sai de cena. Ele continua sendo um instrumento para dar essa garantia. Para ser o garantidor. Isso, exatamente. Perfeitamente. E acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? Porque a NetSpaces, durante bastante tempo, desenvolveu a condição de chegar num arranjo jurídico estruturado para garantir para todos os envolvidos essa segurança. De fato, o comprador do imóvel ele é sempre o mais sensível da transação, né? Então, assim, com esse movimento, esse arranjo, ele acaba garantindo essa segurança. Eu lembro muito disso da história das assinaturas digital, né? E aí, às vezes, eu escuto pessoa falando, mas não é seguro. Eu falo, cara, você tira a foto quando você faz assinatura digital,
né? Tem algumas empresas que já fazem. Você tira a foto na hora que você faz o documento. O cara, não existe segurança jurídica. É melhor até que cartório, porque o cara tá te vendo lá, né? Não tem como você dizer assim, eu não estava ciente do que eu estava assinando, né? Sim. Então, é muito essa quebra de paradigma, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma operação com um suíço, né? E aí a gente foi para cartório com ele, e daí ele perguntou o que a gente estava fazendo no cartório. Eu falei, não, a gente vai reconhecer a assinatura. Ele falou, não, mas sou eu que estou assinando. Você está me vendo assinando. Eu falei, que aqui no Brasil as coisas são um pouco mais complexo do que isso, né? Não basta eu ver que você está assinando, eu preciso que alguém diga que foi você que assinou, né? E mesmo assim... ainda há contestação. Sim. Né? Então, eu acho que o digital ele vem muito quebrar isso daí, né? Então, quando a gente fala em fazer negociações internacionais, fica muito mais fácil para o cara que está lá de fora entender, né? Porque cada país, eu fiz o curso de corretor internacional, cada país ele tem a sua complexidade, tem o seu modo de negociar, e eu vejo a tokenização diante daquilo que eu escuto, ela vai quebrar essa barreira, né? Essa problemática se eu quiser comprar um imóvel na Itália, para mim vai ser muito mais tranquilo, porque o processo eu já vou entender. Sim. Eu não vou ter que entender um processo novo. Né? O Brasil, acho que possui um sistema alemão, né? Essa parte de registro, né? É absolutamente seguro, bem estruturado. Mas eu acho que o grande X da questão é você unificar o processo a nível mundial, né? Eu acho que esse é o mundo dos sonhos, eu acho que a gente caminha para isso. Até tem algumas frentes que já acontecem, né? Eu não sei aqui se eu posso dar spoiler, porque tem coisas que vão ser anunciadas na semana. Mas, assim, a gente quer conseguir chegar nesse momento de mercado, né? De você, por exemplo, ter um pessoal do Japão acessando a plataforma do Brasil, conseguindo fazer ali a cotação e já fazer a transferência, a inversão da moeda e fazer a aquisição do imóvel, né? Então, gerar mais isso já é possível, né? O mundo cripto, ele já permite Sim, ele já permite isso. Comprar criptoativos em qualquer lugar do mundo. O que a gente está fazendo aqui é justamente adaptar esse modelo todo que existe, né? Como se faz hoje o mercado imobiliário no Brasil, para que ele possa estar preparado e disponível aqui, né, por diversas razões, porque se esse investimento está acessível lá para um estrangeiro, ele também está mais acessível para o próprio brasileiro, né? Eu posso vender um imóvel em Florianópolis para uma pessoa, para um cliente no Pará, para um cliente no Rio Grande do Sul, para um cliente em Pernambuco. Então, ela vai derrubar essas fronteiras internacionais, mas dentro do próprio país aqui a gente tem a barreira não só geográfica, mas a financeira. A tokenização ela permite o fracionamento de um imóvel. Eu não preciso mais comprar um imóvel inteiro. A tokenização permite que eu fracione aquele imóvel, por exemplo, em 10 frações de 10%. Então, pessoas que não teriam acesso ao investimento imobiliário, elas passam a ter. Não é um produto... Claro, ele é um produto para esse investidor já super letrado, super entendo de cripto, entendo de mercado financeiro, sei que imóvel é um bom investimento, mas também é um produto, né, e uma solução para quem hoje não está ainda participando do mercado. E isso, quando a gente para olhar em quem compra imóvel, isso aumenta ali de, sei lá, 10 milhões de pessoas para 100 milhões de pessoas, o público, né, o mercado disponível para a gente vender imóveis. Porque daí quando eu olho um empreendimento, eu olho um prédio, que eu vou ter lá 70, 80, 200 apartamentos, na verdade eu não tenho 200 apartamentos. Eu multiplico aquilo por 10. Eu vou ter 2.000 pedaços dele que eu posso vender. São 2.000 clientes que você pode vender. Imagina, o corretor hoje, em vez de vender uma vez no mês, pode vender uma vez por semana, uma vez por dia. Né? E fora a recorrência. Esse cliente hoje comprou aqui, amanhã ele pode comprar de novo, mais 100 mil, mais 50 mil. Então isso é bom para o corretor, é bom para o cliente e é bom para os incorporadores, né? Para quem constrói, para quem vende imóvel. Então a gente vê ganha, né, para todo mundo que faz parte. No caminho a gente vinha conversando sobre isso, né? Acho que a dor do mercado do corretor de imóveis é assim, você faz um bom negócio e às vezes você não tem a garantia de que no próximo mês, nos próximos 30 dias vai ter a concretização de um novo bom negócio, né? Essa é uma dor do corretor e do outro lado a gente tem a dor do incorporador e do construtor, que a partir do momento que ele faz um bom negócio, por intermédio de um corretor, ele tem um churn de 100%. Porque ele perdeu o imóvel que ele tinha à disposição para vender. E para ter um novo imóvel, ele vai passar por todo o processo de análise de terreno, viabilidade de obra, construção, incorporação, todo aquele processo para de novo iniciar. Então aqui a gente tem duas frentes que de certa forma
a gente entende que tem uma dor e a gente observa essa tecnologia com algo que pode ajudar muito nesse processo, a reduzir, de certa forma, até zerar. Por quê? O corretor, muitas vezes, ele tem ali a possibilidade de fazer a venda, mas às vezes ele tem um plano A, um plano B e um plano C, de acordo com o que o incorporador ou construtor tem interesse em negociar. Mas talvez a tokenização entre como um plano D e um plano E. Ou seja, agora você tem um imóvel ABC exclusivo para um único proprietário, mas se for para D, 5 proprietários, se for para E, 10 proprietários. Ou seja, quando a gente fala de fluxo financeiro, tem pessoas hoje que não têm capacidade financeira de colocar um ágio na frente de 100, 200, 300 mil reais, mas que estaria disposto a investir 50 mil reais, entraria lá no plano D. Sem contar que o valor de parcela seria menor. Então eu gero no mercado um acesso para as pessoas que hoje deixam dinheiro investido, 50, 100 mil reais, e que de certa forma querem participar disso, mas hoje não conseguem estar nesse jogo, né? Para o incorporador, aí tem, acho que um grande benefício que é o acesso ao recurso financeiro, que acho que é a dor... Eu acho que para o incorporador, o grande, ele diminui risco. Exatamente. Também. Porque assim, a gente trabalha com loteamento, a gente tem uma premissa, né? A gente nunca faz loteamento sozinho. Por quê? Para diminuir risco. Eu convido você, claro, convido uns 3, 4, porque, né, eu posso até ter dinheiro para fazer sozinho, mas é muito melhor ter mais gente, porque a gente distribui o risco. Sim. Então, a partir do momento que o incorporador, em vez de ele ter um cliente, ele ter 5, ele está diminuindo o risco, porque se um deixar de pagar, ele tem 4 ainda pagando. Perfeito. Eu acho muito interessante você falar sobre o poder do mutualismo, né? Isso historicamente, a gente já conhece, muito embasado em seguros, mas é a capacidade que você tem de amenizar o risco por conta da formação do grupo, né? Então, acho que a tokenização vem para isso também. Às vezes eu estimulo, eu tô no plantão de vendas e eu tô perdendo o cliente, né? Aí, por quê? Porque ele não consegue acessar a minha estrutura. Aí eu tenho o plano E lá, o plano D, que eu estava comentando anteriormente. Eu vou lá e trago ele para o negócio e falo assim, ó, eu tenho essa possibilidade, só que eu preciso que você traga mais 4 potenciais investidores. Ele passa a mão no telefone, rapidamente consegue e aí concretiza uma venda, entende? Então acho que isso traz o acesso, né? E também, de fato, ajuda muito o incorporador, porque, assim, grande parte das incorporadoras são pequenas e médias, né? E existe uma dor de mercado que, assim, você está crescendo, você está construindo, você não tem, muitas vezes, aquele capital e tem uma dificuldade de acesso ao crédito também, né? A gente tem uma certa restrição de acesso ao crédito. Então, você usar isso como um novo instrumento para gerar novos negócios e oportunidades é bom para todo mundo, bom para o corretor, bom para o cliente, bom para o incorporador, né? Acho que é muito isso. Não sei se quer fazer algum complemento. Perfeito. Como é que está a regulamentação disso a nível Brasil? Excelente pergunta. Não existe hoje regulamentação de mercado imobiliário tokenizado. De fato, não existe. O que o Brasil já fez nesse sentido? O Brasil tem um Código Civil com mais de 100 anos. Acho que tudo que a gente faz aqui hoje, né, a gente falou em matrícula, a gente falou em cartório, está onde? Está no Registro Civil, Código Civil. Então a gente respeita o Código Civil. Criptoativos já foram regulados no Brasil, então já desde 2021, 2022, a gente já tem uma lei dos criptoativos. Então, que ela trata, né, da questão tributária, trata de questão de receita, de declaração de imposto de renda. Então, criptoativos já são, de alguma forma, regulados no país. Mas a gente está trabalhando junto, inclusive, com o sistema COFES, com o Cresce, para trazer o Cresci, né, o povo fala, o pessoal fala Cresce ou não, Cresce? Aqui em Santa Catarina, a gente, quem é de Florianópolis vai saber, a gente transformou manezinho, né? É Cresci, mas é Cresce. É Cresce. Mas aqui em Santa Catarina ficou Cresci. Por causa dos manezinhos de Floripa. Perfeito. Né, a gente está junto, inclusive, na Comissão de Tokenização Imobiliária lá do sistema, justamente para avançar com essa regulação. Então, vão sair notícias em breve, né, super em breve mesmo. Então, a gente até conversou aqui antes, né, tu tem conversado lá com o pessoal do sistema, porque a gente entende que esse mercado de tokenização imobiliária ele é do corretor imobiliário. Porque a tokenização, ela flerta, a gente falou aqui de investimento, ela flerta com quem? Lá com o mercado mobiliário, com CVM, com o corretor de mercado financeiro. E a tokenização imobiliária é um produto do imóvel. A gente aqui tokeniza o imóvel, então eu lastreio aquele token aonde? No imóvel. Então tem um token que representa o imóvel. Agora, os subprodutos disso, o token do aluguel, o token da garantia, os tokens diversos que vão surgir nesse mercado imobiliário, eles têm que ficar onde? No mercado imobiliário. Então, por isso que a gente está trabalhando com o sistema COFES para regular
o mercado de tokenização. Então, em breve a gente vai ter notícias super positivas, mas o que já é feito, o que já existe, é completamente regular, completamente legal. Já tem provimentos de várias corregedorias do Brasil que atestam a validade das transações envolvendo aquela tokenização lá na matrícula. Então, como o token é regulado pela lei dos criptoativos e como o imóvel é regulado pelo Código Civil, esses dois mundos se encontram, né? e tá rodando, né? Tudo que a gente já fez até hoje foi com base nessas regras, nessas leis. E já são mais de quase 100 imóveis tokenizados no Brasil, em 5, 6 estados diferentes, já sendo transacionados inteiros, fracionados, à vista ou parcelados pelo próprio ambiente digital, né? Entre pessoa jurídica, pessoa física, imóvel primário, ou seja, na planta, e também mercado secundário. Então, terreno tokenizado. Então, a gente já tem feito a gente, justamente nesses 4, 5 anos, buscou estressar todos os cenários, todos os ambientes possíveis para ver. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, a gente vai por aqui. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, a gente vai por aqui. Então, a gente está bem seguro, né, do modelo e da segurança jurídica que ele tem, apesar de não existir regulação específica do mercado, né, imobiliário tokenizado. Mas a gente estava recentemente, inclusive, lá num evento do Blockchain Real Estate Summit, com o Banco Central, com a Caixa Econômica. A gente ouviu do Banco Central. O Marcelo é testemunha. Sim. Façam que a regulação vem depois. Eu ia falar sobre isso, né? Eu tramito bastante nessa parte legislativa, né? E o que eu aprendi na parte legislativa, assim, a lei, ela vem em consequência do mercado, ela vem em consequência do que acontece na vida, né? Ela nunca vem antes. Não, ela nunca vem antes. Ela primeiro a gente entende como é que as coisas funcionam, vamos entender o que é ruim, o que é bom, daí a lei ela vem para ajustar e trazer. Então, não tem que começar, não tem jeito. E eu acho, só fazendo um complemento, desculpa até, e eu acho que nesse ponto o mais importante é você, caso você tenha interesse em observar esse mercado de forma mais profunda, ou seja, acessar esse mercado e definir o player que vai te dar esse suporte. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque assim, a gente observa que muitas vezes tem falsos tokenizadores, existe isso, a gente já percebeu que existe, assim, a formatação de algumas situações que podem ser consideradas golpe e tudo mais, então é muito importante quando a gente fala em questão de segurança jurídica, que não é absoluta, mas existe uma segurança, é você identificar qual é o player que você quer se aliar, tanto o incorporador quanto o cliente e também o corretor, sabe? Sim. Acho que isso é muito importante. Uma dúvida que eu tenho é como é que fica quem de fato toca o imóvel, né? Então, vamos dar um exemplo. A gente vendeu um apartamento, tem 5 donos. E quem que toca? Como é que é a despesa? Já existe um pensamento sobre isso? Como é que funciona? Claro, sim. Eu acho que é uma das grandes dúvidas, né? Claro. Sim. Eu tenho esse imóvel tokenizado, ok, beleza. E quem que paga a conta de luz? É um modo prático, né? Quem organiza isso aqui? Vamos montar um ambiente, então. Nós 3, em comum acordo, definimos que vamos adquirir um imóvel e ele vai estar alugado, por exemplo. Eu vou ser mais radical. A gente tem... primeiro que a tokenização não é só para o fracionamento. Né? Sim. Acho que antes da gente falar bem a fundo sobre fracionamento, isso aqui também é um produto para quem compra inteiro. A gente tem investidores que são patrimonialistas, que têm 10, 20, 30 imóveis, que fazem o quê? Eu vou botar esses 10 aqui digitais tokenizados porque eu tenho mais liquidez, a burocracia vai ser muito menor. É quase uma gestão de uma holding patrimonial ou de um trust. Eu, na verdade, pensei nisso exemplo. Eu tenho imóvel e eu estou querendo levar para minha holding. Vale mais a pena eu tokenizar e depois de tokenizar eu jogo para holding. Exatamente. É preferível fazer isso do que fazer o inverso. Exatamente. Então, só um parênteses de que esse aqui também é um negócio para o patrimonialista, para o investidor que compra 10 de uma vez, 10 estúdios, porque ele também pode diluir esse investimento. Né? Mas, enfim, eu acho que a grande fábula da tokenização, na verdade, eu estou transformando a minha matrícula digital. Perfeito. Basicamente é isso. Do jeito mais simples. Sendo bem simplório. Sim. Eu tô levando ela para o mundo digital. Estou tirando ela do mundo físico e levando ela para o mundo digital. Que permite a condição de transação, né? Isso aí. Que daí me facilita eu fazer transação no mundo digital. Inclusive, outro parênteses, eu volto na questão do fracionamento. Vocês estavam conversando aqui antes, né, com uma corretora, falaram da diligência do imóvel, da questão foi das transferências. Sim. Quando o imóvel está digital, ele está tokenizado, eu tenho todo o histórico dele. Eu não preciso mais consultar a capivara inteira do imóvel, porque eu quero saber agora se eu posso comprar esse prédio aqui agora.
eu vou ter tokenizado esse imóvel, eu sei se ele tem alguma pendência ou não, se ele tem alguma mora ou não, se ele tem algum tipo de penhora, tudo isso está no token. Porque todas as movimentações, a penhora, a garantia foi feita em cima do token. Então é aí que entra a blockchain, um contrato inteligente, porque eu não consigo executar um contrato que está com uma pendência. E ao mesmo tempo em que ele se auto-executa quando as regras estão certas. Se esse imóvel vale tanto, ele vai ser comprado por tanto, e a aquisição é feita mediante pagamento. Então, só para trazer um parênteses também da diligência do imóvel para quem, né, trabalha com volume de imóveis. Sim, que é um ponto importante. Sim. Mas sobre fracionamento, o caso mais radical, eu tenho um imóvel com 9 mil proprietários hoje. A gente tem o primeiro imóvel da NetSpaces, o primeiro imóvel que a gente tokenizou. Para facilitar a vida de vocês. Para já... Exatamente. Não, e é estresse, né? Vamos estressar. Para já responder a maior dúvida de todas, que é essa, como é que eu gerencio um imóvel com mais de um proprietário? Vamos ter logo um com 9 mil. Então a gente tem um imóvel hoje em Porto Alegre que tem 9 mil proprietários. Tô desandrado, assim. Posso te dar um pedacinho dele depois. Vender, né? Eu posso vender por R$10. Esse imóvel, ele tá alugado onde? Numa administradora. Então todo o imóvel fracionado, primeiro que ele tem um condomínio digital, que é um instrumento que a gente criou para que o imóvel digital ele possa ser gerido, assim como um condomínio de 100 apartamentos tem regras e enfim, governança para que as decisões possam ser tomadas. Perfeito. Então, existe um condomínio digital. Tá? Esse é o primeiro ponto, é um documento que traz as regrinhas. Né, se eu tenho 9 mil proprietários, como é que a gente concorda junto sobre fazer uma benfeitoria? Vamos votar. Votação. Né? Na plataforma existe uma forma de tomar esse tipo de decisão. Quem paga as despesas caso esse imóvel esteja, né, vago? Os proprietários. Então a gente vai lá na carteira digital desse cliente, numa wallet, que a gente chama, fazer essa cobrança. O cliente não pagou um mês. Vou cobrar. Não pagou o segundo mês. A gente vai fazer o quê? A gente vai começar a botar o token da pessoa em garantia. Porque o próprio token é o garantidor daquelas transações todas. Valor, então, não me pagou, o que a gente faz? A gente vai bloquear uma parte do token. Que a gente volta, paga, né, a tua dívida. Não pagou, em vez de fazer a execução, um leilão, a gente vai fazer o quê? Vai executar o token instantaneamente. Num imóvel nosso, com 3 meses de não pagamento, a gente já pode executar o token, sem a necessidade de fazer uma execução judicial da forma como ela é feita hoje. Então, existem instrumentos para garantir. Eu sempre falo assim, a gente não resolve os problemas da humanidade com a tokenização. Vai ter gente inadimplente, vai ter briga de condomínio, mas as ferramentas digitais elas permitem que não haja dúvida. Entendi. Né, de que... Mas automaticamente quando eu fragmento, eu já crio uma administradora digital para tocar isso. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Isso, faz parte do processo. Então, e essa parte do pagamento que você falou, eu acho muito legal a gente falar, né? Como é que funciona a hora de eu comprar, né? Comprar. Como é que o corretor recebe? Perfeito, né? perfeito. Eu acho que aí que começa a ficar interessante o negócio. Sim, né? Claro. Eu quando escutei a primeira vez sobre tokenização, a minha cabeça já foi para frente e falei, meu Deus, vai facilitar a minha vida. Né? Sim. Enquanto alguns olham o problema, eu sou aquele cara que vai para a África e vem do monte de chinelo, né? Sim. Não sou o cara que vem e fala ninguém anda de chinelo, né? Eu acho que um ponto de introdução assim é entender que certo mercado de vocês ele começou a sofrer uma certa, não digo dificuldade, mas de certa forma começou uma participação muito grande dos escritórios de investimento e de certa forma vendendo imóvel como investimento, né, também. Então assim, a tendência era com o tempo isso ir cada vez aumentando mais, porque os escritórios de investimento hoje têm acesso a um volume muito grande de clientes que têm alto potencial poder aquisitivo, né, esse é o caminho. E eu acho que uma estratégia que eu bato palma assim, para a NetSpace é priorizar o corretor, ou seja, o primeiro código que você vai inserir em qualquer processo de transação imobiliária, de venda de imóvel, é do corretor. Né? E aí depois o Alt pode dar a sequência para explicar como funciona esse processo, começo, meio e fim, até a questão do recebimento por conta do wallet. Né? Perfeito. Primeiro que assim, a gente quer mudar o mercado imobiliário, quer tokenizar tudo, mas assim, a mudança ela não acontece de repente, né? Não é hoje é assim, amanhã mudou tudo. A mudança é gradual, assim foi com o Uber, com as tecnologias todas. Então no início a gente quer fazer a experiência o mais parecida possível com como ela é hoje. Tradicional. Né? Apesar da gente, na verdade, fazer em 30 dias, em 30 segundos o que a gente faria em 30 dias, a gente mantém nesses 30 segundos o tradicional. Então eu compro imóvel vamos pegar o exemplo de um imóvel primário, né, de um imóvel com uma incorporadora, até porque a gente hoje prioriza o mercado primário, justamente porque
eu tenho maior retorno de investimento, quando eu estou falando de imóvel na planta, a gente está falando, né, também justamente dessa coisa de fracionar, então tudo isso tem muito a ver com o mercado de investimento, né, e mercado primário. Mas vamos lá, a transação ela é como? Eu tenho uma carteira, a incorporadora tem outra carteira. Então, tem o que na carteira da incorporadora? Imóveis e dinheiro. O que tem na minha carteira? Só dinheiro. Então eu deposito dinheiro na minha carteira. Hoje eu coloco saldo na carteira e eu faço isso em reais, em Pix mesmo. Assim. Então eu crio uma carteira, vou colocar lá 100 mil reais, vou chegar lá para a incorporadora X, que vai ter na carteira dela um imóvel que vale 100 mil reais, ou um imóvel que 10% valem 100 mil reais. A transação vai ser feita pela carteira ali, e a incorporadora vai colocar os dados ali. Estou vendendo para o Thierry, o e-mail dele é tal, o telefone dele é tal. E vou disparar essa transação, e inclusive vou ter colocado, como o Marcelo falou, o CRESS daquele corretor que intermediou a transação. Então, se existir um corretor na transação, assim como existe hoje numa transação de imóvel, vai estar lá registrado esse corretor, e aí a mágica acontece. O pagamento cai automaticamente na carteira da incorporadora, na carteira do corretor, que também tem uma carteira na nossa plataforma, com o CRESS dele lá cadastrado. Tem uma aba lá, habilitar, CRESS, então o corretor vai lá e coloca essa informação, e caiu o pagamento, que é literalmente em questão de segundos, o dinheiro já caiu na carteira do corretor, na carteira do incorporador. Então, resumidamente é assim, né? Claro que a compra pode ser parcelada, aí a incorporadora pode colocar lá entrada, parcela mensal, semestral, só que aquilo vai caindo... O cara vai pagando na carteira dele, vai colocando saldo, vai pagando. Então, é assim de igual ao mercado hoje, com a diferença de que aquela transação aconteceu em segundos, e foi tudo automático, né? Tudo feito de maneira imediata. Lembrando que eu acho que grande parte das transações imobiliárias hoje, o corretor faz parte do ágio inicial ali, né? Então, se seguiria o mesmo padrão, né? Ou seja, se o corretor optar por diluir no tempo, nas parcelas, aí é uma negociação entre corretor e incorporador, né? Isso, entre as partes. Mas o mais legal de tudo isso é que a gente consegue automatizar todos os processos, né? Inclusive tem um vídeo do Altieri na LB, que é a incorporadora lá de Santarém, que faz todo esse processo, né? Começo, meio e fim, assim, é bem interessante. Minutos. Eu acho que foi o quê? 3 minutos? Não, nem chegou a isso? 3 minutos? 3 minutos porque é uma transação parcelada, né? De um imóvel inteiro, mas realmente, a transação é muito rápida, né? Claro, e o cliente tem que ler o contrato, né? A gente, de novo, é um imóvel. A gente está vendendo um imóvel, né? A única diferença, bem como você falou, eu tenho ali o token fazendo essas movimentações e indo de uma mão para outra. Sim, é que na verdade você não tem que fazer isso fisicamente. Então, fisicamente, o que eu faço? Eu vou lá, passo os dados das contas, aí você deposita para mim e ele deposita para o outro. Faz um contrato aqui, faz outro aqui, aí emite um... Na verdade, eu estou unificando tudo no mesmo local, estou passando a informação ali, e a partir do momento que eu dou ok, a transação ela acontece. Segurança estrutural, né? E ela só vai transferir se o objeto passar valor. Se não passar valor, não transfere. Isso é um conceito bem do cripto, é delivery versus payment. Então é um contrato inteligente. Só acontece a entrega de algo mediante o pagamento de outra, da parte correspondente. E eu sempre digo assim, para o corretor, para o incorporador, a gente está fazendo um processo que antes era comercial, jurídico, financeiro, que demorava 30, 40 dias em 3 minutos. Né? Não, é estressante, né? É um negócio que ele é muito estressante. Para vocês muitas vezes desgastante. Corretores colocam umas situações assim bem, né, desafiadoras, vamos dizer assim, né? Quando chega na hora do finalmente ali no cartório, mas espera aí, opa, não vi que tinha... aquela história que eu tava contando para vocês de bastidor, né? Sim. Do cara não pagar, né? Eu quantas vezes estive ali no cartório e aquela tensão. O cara, eu não assino se ele não depositar, né? Daí o cara, eu não deposito se ele não assinar. Aí fica esse trâmite, cara. Você fala 3 minutos, já fiquei nesse trâmite 2 horas. Olha só. E o cara, não assino se ele não depositar. E o cara, eu não deposito se ele não assinar. E depois você fica no estresse e não consegue resolver. Você fala, cara, assim, existe um contrato assinado, respaldado, né? Já tá tudo certo, né? E aí a gente acaba com esse estresse, né? Acaba com esse estresse. Porque o dinheiro, na verdade, ele só vai acontecer a transação se o dinheiro estiver lá. Se não tiver, ele não vai. Né? Eu já deixei ele liberado, ok, tá liberado o imóvel para dar ok. Só que ele só dá o ok da transferência sem entrar o dinheiro. Né? E hoje isso não acontece. Né? Hoje, teoricamente, eu posso assinar sem ter dinheiro. Né? Hoje, o cartório basicamente é isso. Eu posso ir lá assinar e
né? Sim. Eu não tenho que não ter faz uma conferência, né? Você eu não tenho que depositar pro cartório. O cartório até que agora começou com essa história, né? Dele criar uma conta estilo isso, né? Deposita aqui no cartório e daí eu faço transação. Mas eu vejo a tokenização. Vai cobrar muito por isso? Vai, claro. Então a gente tem outras formas de resolver isso. Não, e fora que a história da burocracia, né? Eu acho que a tokenização ela quebra um monte de processo que ele é desgastante, né? As verificações já são feitas, tudo está sendo feito. A minha pergunta é a seguinte: o imóvel de lançamento, né? Como é que funciona esse processo? Porque eu vou ter lá a matrícula, é o que a gente brinca, a matrícula mãe com o número da incorporação, certo? A gente ainda não tem a matrícula filha, que a gente fala, então a tokenização está na matrícula mãe. Obrigatoriamente ela tem que estar incorporada. Obrigatoriamente. Quando faz a tokenização. É isso mesmo? Isso. Perfeito. É isso aí. Entendeu bem? Assim, a gente, para garantir que aquele comprador de token comprou algo lastreado em um imóvel, a gente faz isso na matrícula mãe, quando só tem matrícula mãe, e na matrícula filha, quando tem matrícula filha. Entendi. Não, minha preocupação com a história da incorporação, né? Porque, infelizmente, hoje, a gente tem muita construtora que vende sem ter incorporação. E aí é um problema, porque se daí eu passo para o mundo digital isso, puta, esse negócio é que nem uma pirâmide gigantesca. É uma pirâmide gigante. O que eu acho, assim, é que esse processo de tokenização, ele não está embasado em construir situações onde você tem um aumento do risco, né? E também uma outra coisa que eu acho super importante é a especulação imobiliária, né? Mas só um pouquinho, então quer dizer que se eu fracionar eu vou conseguir vender o imóvel mais caro. Acho que não é esse caminho. Acho que falo. Tokenização não é para vender imóvel ruim. Imóvel ruim é ruim porque o produto é ruim. Então, a tokenização ela não resolve. Tá? Você quer comprar esse apartamento aqui de cara para essa pedra que ninguém quis comprar? A tokenização não é para resolver o problema ruim, não é para aumentar em 50% o lucro em cima de uma unidade. Ela não é para vender antes de uma incorporação, porque a gente tem que seguir a lei. Tá? E por mais que existam algumas brechas, a gente aqui precisa lastrear o token em algo real e concreto. Então é só a partir da incorporação. Porque já existem riscos hoje. Mesmo que você compre de uma incorporadora que incorporou bonitinho, fez tudo certinho, perfeito, existe uma pequena dose de risco. Assim, todo mundo que compra hoje está ciente disso. A gente não quer agregar mais nenhum nível de risco para uma operação, porque ela está lastreada no imóvel. E mesmo assim, eu gosto de falar isso, né, a tokenização aqui se decidiu que o caminho não é esse, que não, enfim, que não é bem assim que se faz. A gente acredita que não tem volta. A tokenização ela vai acontecer de um jeito ou outro. Também acho. Mas a gente entende que podem existir regulações, variações, formatos diferentes. Adaptáveis. Adaptações. Né? Mas o que a gente entende a gente criou um caminho para que em qualquer situação a tokenização ela possa ser desfeita. Porque eu tenho o imóvel, eu tenho a matrícula. Então o dono do token, a gente brinca que ele tem uma chave. Quem é dono do token, ele pode ir lá no cartório e falar, eu quero essa matrícula agora do jeitinho antigo. Tipo, eu quero tradicional. Eu quero ela de volta. Vai lá e faz, porque existem contratos e regulamentos que estabelecem que o dono do token é dono do imóvel. Então, a gente está bem seguro em relação a até o pior cenário possível, que é preciso desfazer essa tokenização que a gente fala. Então, não traz nenhum nível novo de risco. Traz um nível novo, claro, de diferença, né? Eu acho que ele vem formalizar muita coisa que já acontece hoje, né? Então hoje já acontece muito do pessoal comprar, principalmente quando a gente fala de lançamento, o cara compra com 2, 3 pessoas junto, né? Só que daí num contrato, que a segurança jurídica é muito fraca, né? E aí eu tenho que ficar, de repente, ligando pro cara, puta, cara, paga a sua parcela, né? Que a gente tá... eu dou um valor, um pedacinho, você dá um pedacinho, pra gente juntar aquela parcela. E daí com a tokenização eu acabo com essa dor, né? Não tem que ficar ligando pro cara. Tá ali, ele tem que pôr na carteira dele. A gente já brincou que a tokenização ela é quase a promessa de compra e venda 2.0. Você está trazendo uma capacidade, você está formalizando um negócio que já acontecia. Mas, claro, com todas as garantias e vantagens e benefícios de manter esse negócio tokenizado depois, né? Como um ativo digital, com liquidez, com a facilidade de compra e venda, comprar em grupo no lançamento para vender inteiro quando ficar pronto. Então tem diversas vantagens. O próprio corretor. Vai ficar uma maravilha para a gente comprar. Até essas regras podem ser definidas no contrato digital, né? Ou seja, tipo assim, você pode, junto com um grupo de amigos, definir que se o imóvel não tiver uma valorização X, ele não vai ser vendido. Via aquilo aí, via de regra, entendeu? Então, assim, o combinado não sai caro. E ainda num formato digital,
Não sai caro e sai executado automaticamente. Sai executado automaticamente, entendeu? Eu vejo assim o grande facilitador, de novo, para deixar claro o jogo que na verdade já está acontecendo, né? A gente só vai trazer ele para o digital, e não é trazer ele para o digital, nós vamos deixar ele mais transparente. Daí vou voltar à história do Uber, né? Qual que foi a grande diferença do Uber e do táxi? Que você entrava dentro do táxi e você não sabia o que ia acontecer, né? Quanto é que ia custar, o caminho que ele ia fazer. Se ia ser bandeira 1, bandeira 2, bandeira... Ou se e o que o mundo digital desligado, trouxe? Sim. O mundo digital trouxe clareza. Então você já entra sabendo quanto você vai pagar, Perfeito. Você já entra sabendo o caminho que você vai fazer. E eu acho que a tokenização digital é aquilo que você falou, tem um histórico lá, né? Então quer dizer, vai começar a ficar claro o que está acontecendo. Quem que já negociou aquele imóvel, o que está acontecendo? Nós 3 compramos aquele imóvel e colocamos para aluguel. Cara, não tem dúvida, tá ali, todo mundo olha o quanto que está recebendo, o quanto que está tendo de despesa e tudo mais. Eu não preciso ficar ligando, né? Quanto é que tá pagando de aluguel, né? Eu acabo com isso. E para o ramo imobiliário é uma maravilha. Porque hoje eu tenho um departamento cuidando disso e eu vou ter um sistema que já faz isso automático. Vai me baixar o custo e aumentar minha rentabilidade. Né? Então, de novo, onde alguns estão vendo problema, eu vejo solução, a gente está trazendo facilidade para o mercado. É um mercado de oportunidades, né? A gente fez movimentos iniciais e para ter acesso a algumas construtoras e incorporadoras e para explicar o processo. Eles se posicionam de uma forma muito conservadora, e isso é natural porque é um mercado conservador, né? Sim. Mas assim, a gente já entende que outros que estão andando à frente já estão entendendo o processo e já estão se adaptando ao processo. E esses, obviamente, vão ocupar a posição de destaque. É que o mercado imobiliário, quando eu entrei nele, eu demorei para entender um negócio. O mercado imobiliário, o investidor que está ali é o investidor tradicional. Claro. É o investidor que não faz aplicação em bolsa de valores. Perfeito. É um investidor que até poupança, ele tem medo de deixar dinheiro em poupança. Por isso que ele investe em imóvel. E daí a gente tem às vezes, não, o cara ele é investidor, daí a gente tem aquele pensamento do cara arrojado de Wall Street. Sim. Não, cara, ele é o cara que nem na poupança deixa. Então, é difícil para ele. Ele tem que ter uma segurança assim, tipo assim, deixa os outros testar, depois eu vou ver se ainda mais num país igual o Brasil, que a gente tem um índice de inflação alto, né? Eles usam muitas vezes o imóvel como um objeto para carregar o dinheiro no tempo, né? Eu acho que é bem isso, assim. É a máquina do tempo do dinheiro, né? Como diria lá no passado, quem compra terra não erra, né? Então acho que imóvel é muito isso. Só que aí o que acontece? A gente tem um processo de mudança muito grande da mentalidade, né? Meu filho hoje tem 9 anos, talvez ele não tenha interesse em ter um imóvel próprio, talvez nem um carro próprio, né? Essa gurizada aí de 18, 20 anos até 25 anos, talvez não tenha mais interesse de comprar um imóvel próprio, entendeu? Mas tenha talvez interesse de investir em alguma coisa que gere uma rentabilidade para ele ter liberdade financeira e definir onde ele quer morar. E mesmo que queira comprar, como é que tu vai explicar para uma pessoa jovem que para comprar um imóvel não é que nem comprar uma geladeira no Mercado Livre? Não, eu vejo meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é programador. Tem 25 anos, é fácil de lembrar porque ele nasceu em 2000, né? Então é só sempre lembrar o ano. Por isso que eu fiz 2000. Aqui o pensamento. É 25. Mora hoje, acho que ele está morando em Portugal, foi para a Alemanha, quer dizer, eu sei que ele estava indo de Portugal e vai para a Espanha, quer dizer, ele não tem lugar certo de moradia. O programador trabalha de qualquer lugar. Então a visão dele é exatamente desse. Imagina eu explicar para ele, eu às vezes explico, né? Às vezes ele quer investir em imóvel, eu explico para ele, eu vejo que ele fica assim, acho que a cabeça dele fala assim, não, mas isso é muito complexo fazer. É por isso que essa galera bota dinheiro onde? Em cripto. Bota dinheiro no digital, não bota dinheiro em imóvel. Então, a gente sempre fala do tamanho do mercado de bolsa no Brasil. Tem 3 milhões de investidores, 4 milhões de investidores. É pouca gente no Brasil. Olha, quando você olha para o cripto, são mais de 10 milhões de investidores no Brasil. Então tem mais gente investindo em cripto no Brasil do que na bolsa. Aí é legal até usar esse gancho para falar um pouquinho do Drex, né? Dessa movimentação da moeda, né? Que de fato o mercado cripto ele gerou uma incerteza dos grandes bancos, né? Porque a partir de um espaço de tempo absolutamente curto tem um salto gigantesco, a gente está falando de um valor exorbitante,
E aí os bancos começaram a observar esse mercado e falaram, opa, peraí só um pouquinho, o banco número 1 lá, o banco número 2, número 3, o que está acontecendo com o mercado? Peraí, precisamos fazer um movimento aí, que vem a regulação lá em 2021, 2022, entendeu? Mas vê os bancos digital, olha o que o banco digital fez. Sim. A gente tem um banco digital que hoje ele é o maior banco do Brasil. Sim. Um banco digital, cara, que nasceu ontem, né? Mas por quê? Porque ele trouxe algo revolucionário. O quê? Transparência e facilidade de mexer. O acesso. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que leio desde os meus 11 anos sobre mercado financeiro. Mas eu sou da turma do conservador. Então eu sempre comprei imóvel. Eu entendi o mercado financeiro, mas, cara, eu preferia comprar imóvel. E aí, quando veio o banco digital me deu a tranquilidade para mim investir no mercado financeiro. Sim, porque ele te deu acesso à carteira com informação. Informação. Eu não dependia de um cara, de uma pessoa, né? Não, cara, eu podia ficou prático, acessar. Né? Ficou prático. Eu posso lá acessar, eu posso lá eu fazer. Então... Tá na tela ali, tá rendendo 105% de CDI. Opa! Eu não preciso ligar pro gerente do banco e perguntar quanto é que tá. Sim. Não, tá ali, eu tô vendo. Então, eu acho que o Drex, que eu portei a sua linha, ele vem muito com essa história dos bancos, né? Para conseguir entrar nesse mundo digital de uma forma. Eu estava esperando que fosse agora no meio do ano que o Drex entrasse. Eu faço um acompanhamento, que eu sei que o Banco do Brasil e a Caixa já estão fazendo operações de contrato digital. E eu acho que vai ser muito revolucionário. Né? Ali a gente vai ver exatamente o que a gente está falando de delivery versus payment. O que o Drex vai comprar? Só ativo digital. Que o Drex vai fazer o quê? Num ambiente digital, vai trocar token por token. O Drex ele é um token que representa o real, e eu vou comprar um imóvel, por exemplo, tokenizado, né? Ou um título tokenizado, ou qualquer coisa tokenizada, e vai ser feito de maneira automática. Isso ainda é mais fácil, porque daí não passa nem pelo processo de conciliação bancária. É token com token. Então vai ser realmente muito revolucionário não só para o mercado imobiliário, mas para o mercado financeiro em geral. E tá bem próximo, né? Isso acontecer de fato, porque hoje quando a gente estava falando, né? A gente foi lá e acabou vendendo um imóvel para 9 mil pessoas, né? Eles estão fazendo a mesma coisa, estão estressando para fazer todos os testes possíveis, né? Sim. Então é algo que já existe esse movimento, porque olha o custo operacional de um banco, né? Quando a gente fala em oferta de crédito, outras questões mais. Então, a partir do momento que eu tenho uma plataforma que consegue gerenciar tudo isso de forma mais assertiva, com um risco mais ameno, e até mesmo para gerar esse movimento, eu tenho aí um incremento. A gente fala muito a questão de oferta de crédito hoje no Brasil, né? Eu tenho muitas pessoas que têm interesse em comprar imóvel, mas elas não têm acesso ao crédito, entendeu? Então, assim, quando a gente fala no processo de tokenização e a gente fala de acesso ao crédito, muitas vezes a gente pode dar acessibilidade para uma pessoa que não consegue fazer comprovação de renda. Por quê? Porque a gente está amarrando aquele contrato numa estrutura tecnológica que ele vai ser executado de qualquer forma. Ou seja, se ele não pagar, ele vai sofrer as consequências disso, entende? Então, todo esse movimento, eu acho que ele vai muito mais caminhando para o lado do bem e para gerar um benefício como um todo do que para o lado ruim, sabe? É que eu vejo o propósito. Por exemplo, você falou do Banco Inter, né? O Banco Inter, hoje, o processo digital dele de compra de imóvel, cara, é assustador. É totalmente digital. Você não vai nem no cartório. Você faz tudo digital. Para não dizer que não tem fisicamente, é o vistoriador que vai lá ver o imóvel. Só. O resto, você assina digital, tudo. Faz simulação digital, todo o processo digital. Sim. Então, exemplo, o Banco Inter como banco privado é um banco que a hora que o Drex estiver, ele já tem 80% do caminho. A gente fala muito com eles estão dentro dos consórcios do Drex. O Banco Inter ele é do mesmo grupo da MRV. Sim, né? Então, existe uma sinergia muito grande entre o mercado imobiliário ali, essa agilidade com a questão financeira, porque é isso, você tem que dar acesso rápido. Né? Exato. Quem muda mercado, quem revoluciona o mundo não foi o CNPJ da Uber, foi o CPF. É isso aí. Foi a tua visão de que, isso aqui é muito melhor e é por isso que eu vou usar esse produto. E a MRV, só lembrando, a MRV, ela foi o embrião do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. O processo que eles já faziam de venda foi o que foi utilizado para fazer o Minha Casa Minha Vida. Né? Então, eles sempre são à frente nessa... Aí, para falar uma última coisa de Drex, imagine quando o dinheiro do Drex, que é financiar, por exemplo, o recurso público que está no Minha Casa Minha Vida.
Porque o Drex ele é uma forma até de você destinar o dinheiro para exatamente aquilo que você quer. Tem interesse. Então, se o governo, né, se o governo cede um recurso, um Drex, que representa reais, para uma construção, para um projeto imobiliário, vai ser muito mais fácil de fazer esse processo acontecer ainda mais rápido do que a MRV e do que o Banco Inter fazem, porque ele vai ser completamente digital. O dinheiro vem carimbado, ele vai ser usado para isso, e ele executa lá automaticamente, né, uma transação imobiliária. Então, o Drex é certamente um catalisador do que a gente está fazendo. A última conversa que eu escutei, que os cartórios já estavam junto no processo, que a matrícula ela já ia sair Perfeito. de imediato. Perfeito. Isso é um outro ponto super importante do que a gente está falando aqui. O nosso negócio aqui não é registrar token em matrícula. O nosso negócio aqui é tokenizar imóveis e permitir que o ambiente transacional, essas operações de crédito, tudo isso aconteça em ambiente digital. Se os cartórios quiserem fazer, ótimo para a gente, porque significa que eles se adaptaram. Conjunto, sim, exato. Conjunto. Essas prefeituras vão se digitalizar e vão entender os imóveis digitais, ótimo, porque o que a gente quer é que a tokenização ela aumente a eficiência para todo mundo, para o cartório, para a prefeitura. Eu acho que a tokenização vai ser o puxador. Com certeza. A tokenização ela vai vir numa velocidade muito grande e que obrigatoriamente eles vão ter que se organizar. Com certeza. Porque se eles não se organizar, eles vão ficar para trás do negócio. Né? E vai ser uma forma de a gente forçar que o mercado seja mais eficiente, mais barato. Né? Os registros precisam ser mais baratos. Eu acho que isso é muito importante, então, redução de custo, né? Redução de custo Quanto operacional. reduz custo no mercado imobiliário, 0,1% é muita coisa. Tem a representatividade isso muito faz grande. com que a cadeia produtiva renda mais, melhore a margem para o comprador, mas também melhore o custo final, né, para quem compra. Então, eu acredito muito no médio e no longo prazo, na otimização de médio prazo em relação a custo mesmo. Se eu baixo os custos, as burocracias, aumento a eficiência, o táxi não ficou mais barato? Ficou. Né? Pedir comida não ficou mais barato? Não é porque o restaurante está ganhando menos, não é porque o táxi está ganhando menos, é porque a gente está conseguindo diluir isso num processo mais eficiente, mais vantajoso para todo mundo. É o ganho, né? Ganho assertivo daí. Muito legal. Achar o caminho, né? O que eu sempre... volta aquilo lá que a gente falou, né? Sempre foi assim. Cara, não é porque sempre foi assim, porque é o melhor. Né? Às vezes pode ser que depois de a gente estudar todas as maneiras, a gente fala, não, realmente como é feito é o melhor. Né? Mas na grande maioria das vezes, quando você estuda, existem milhões de caminhos. E quando a gente fala em internet, eu sempre brinco, pessoal, eu falo que a internet ela é uma avenida mundial. Né? Falei, não se esqueça que é uma avenida mundial. Então, cara, é o mundo todo que anda por ali. Então a pergunta é o seguinte, como é que você vai se posicionar olhando para o mundo? Né? Como é que eu vou me posicionar olhando para o mundo? E eu acho que o Brasil, nessa parte de tecnologia, a gente está muito à frente do que outros locais, né? Quando a gente for pensar. Com certeza, só para essa movimentação do Drex, acho que o brasileiro tem muito aquela síndrome de sair para fora do Brasil e falar, o vira-lata, né? O cão vira-lata, assim, aquele sentimento. Cara, nosso país foi precursor do Pix, né? Então, assim, o caminho já começou por aí, né? Você ter, hoje você fazer uma transação, as pessoas hoje que transitavam com dinheiro, hoje você fazer um Pix, o Thierry pagou o café ali, vou devolver por Pix R$7, R$10, né? E você tem um volume gigantesco de pessoas que fazem essa transação, mostra que, na realidade, o Pix já tinha linhas editáveis e hoje você consegue fazer Pix recorrente, né? Um processo evolutivo que, de certa forma, é visto com bons olhos, né? Você sabe que o meu pai, ele ficou morando na Itália por 5 meses, por conta do processo nosso de cidadania, né? Eu falei que ele foi o nosso boi de piranha. Eu falei, vai lá, pai, tá tudo certo, a gente vai conseguir fazer. Falei, daí depois que ele saiu, eu falei assim, se der certo com ele, beleza, a gente faz o nosso, né? E aí ele ficou vivendo. Foi morar numa cidadezinha próximo de Roma, assim, teoricamente uma cidade pequena, mas foi viver o dia a dia do italiano. E, cara, quando ele voltou para cá, ele falou, meu Deus do céu, a internet não funciona. E assim, não é na cidadezinha. Não, ele ia para grandes centros, não funciona, cara. É ruim o sistema de internet, o sistema de telefonia é ruim, o sistema burocrático deles é muito pior do que o nosso, né? É uma pessoa que trabalha lá, é no horário dela, é papel ainda, né? O italiano trabalha com muito pouco digital, né? Não, e daí a pessoal gente fica, é a síndrome do vira-lata, né? Não, a Europa... Cara, o Gov.br
é um negócio super simples, né? A quantidade de serviços que tem ali, Sim. né? Até para quem não precisa muito de serviço do governo, mas uma assinatura digital, enfim, são diversos serviços, né? O imposto de renda, o Brasil é realmente referência em relação à digitalização, até pela adoção das pessoas. Não adianta também o governo fazer e as pessoas não adotarem. O ponto é que acho que aqui também a inovação está vindo depois da adoção da tecnologia, porque o brasileiro é muito ligado, né? O WhatsApp, Sim. 99% das pessoas usam o WhatsApp. Não é à toa que o e-commerce está migrando para o WhatsApp. E você vê, engraçado, nos Estados Unidos se usa muito pouco WhatsApp. Sim. Você vê. É cultural. É cultural. É cultural, e a sim. gente utiliza muito mais Sim. o WhatsApp do que as pessoas lá fora. O processo do peixe urbano, né, dos descontos, já existia um modelo internacional que era o Groupon, né, que a base, a sede era Chicago, mas quando, de certa forma, iniciou o processo no Brasil, para a gente foi uma grata surpresa, porque foi algo muito rápido, assim. Eu lembro que eu fui o 16º contratado da empresa, nós estávamos no Rio de Janeiro ali, em meados de agosto. No outro ano, chegando perto de agosto, já eram 1.000 pessoas. Imagina o volume transacional e Sim. a operação que foi montada dentro disso. Então, assim, o brasileiro, ele de fato se conectou aqui e falou, não, pô, vamos compartilhar, vamos usar isso, né? Então, foi muito bacana, assim, acho que o brasileiro, ele tem essa veia, assim, da transformação, porque, de certa forma, a nossa cultura e a nossa construção é em cima de momentos que foram, de certa forma, difíceis, né? Então, criou essa certa resistência e esse espírito de desenvolver, né? Você sabe que a minha filha estava viajando para fora do país e eu deixei um cartão com ela, né? E daí eu precisava fazer uma transferência. Aí eu tenho uma outra conta internacional. Falei, vou transferir dólar de uma conta para outra, né? Eu não vou comprar dólar, eu tenho dólar, eu só vou transferir de uma conta para outra. E os dois bancos são nos Estados Unidos. E aí eu fiz uma transferência. Né? O que nós já estamos acostumados? Sim. Na hora. Na hora. Né? Eu fiz sábado. Segunda-feira caiu na conta. Sabe o que eu tive que fazer, né? No domingo, eu fiz um Pix para conta, né? Conta aqui no Brasil, transformei em dólar, comprei dólar e aí caiu na hora. Brasil, sistema americano. Sim. Né? Então, ó, cara, olha o que nós estamos falando assim de país e de tecnologia e que às vezes o brasileiro não consegue enxergar o quanto que a gente tem, né? Assim, e aí voltando para a organização imobiliária, quando a gente vai lá para Santarém, que é um dos maiores cases que a gente tem aqui, eu tô falando de Santarém, Sim, no Pará. É isso que eu ia falar. E é onde a gente está vendendo imóvel digital, porque a adoção está sendo super boa, né? As pessoas estão vendo, entendendo, comprando e podendo participar de um projeto que elas não poderiam fazer parte. Então, eu acho que quando a gente fala de Pix, de qualquer serviço, aí a pessoa ela se depara com ela poder fazer um negócio que ela não fazia antes. Ou na velocidade que ela fazia, da forma que ela fazia. Então o brasileiro ele gosta da novidade, se é bom, ele segue fazendo. Com o imóvel digital, a gente está vivendo exatamente isso, porque as pessoas estão podendo comprar algo que elas talvez não comprassem. Lá, por exemplo, a gente está vendendo não só salas comerciais tokenizadas, como também áreas comerciais grandes, né? Áreas que são destinadas a grandes empreendimentos, né? De 200, 300, 400 metros quadrados. E eu estou podendo comprar fracionado. Então esse cliente está podendo olhar para um empreendimento e falar, olha, eu posso ser dono de um pedacinho daquele empreendimento lá em cima. E estão tendo essas facilidades que a gente mencionou e estão comprando, e estão aderindo. Eu fico imaginando um movimento de massa que isso pode gerar, né? Não, eu penso na minha área de loteamento, né? O quanto que pode facilitar. Eu ia até te fazer uma pergunta, na realidade, assim, desde o início do projeto de loteamento até, de fato, alguém se interessar em construir uma casa, muitas vezes não é o mesmo proprietário, né? Passa por quantas pessoas, assim, em média? Em média, 2 pessoas. Assim, vamos dizer. Tem imóvel que eu revendo. Eu falo que o mais gostoso do loteamento não é o lançamento. Eu fico esperando a revenda. Né? É mais ou menos assim. Eu sento e fico esperando o cara falar assim. Porque a valorização do lote é muito grande, né? Do que o cara que comprou lá no início para um ano depois, né? Então, dependendo da negociação, cara, ele paga o que ele investiu e ganha o dobro. Sim. Entendeu? Então, e conforme o tempo vai passando, esse saldo vai ficando melhor. Então, cara, acontece, o cara vende uma vez, daí o outro compra, daí o outro... Até alguém construir, de fato, às vezes passou 2, 3 pessoas ali. Aí teria 3 recorrências. Né? A gente está trabalhando com algumas loteadoras justamente nesse sentido, porque a tokenização facilita muito a cessão, que ela é digital, feita na hora. Sim. Então, todo esse processo a gente também tem tentado construir. Hoje a tokenização ela funciona para... A gente foi de trás para frente. O NetSpace começou pelo imóvel pronto, secundário ali, de uma pessoa física, e a gente foi voltando no tempo. Então, vamos voltar aqui para a incorporação.
vamos voltar para o terreno. Então a gente já trabalha com algumas loteadoras para construir projetos que também envolvam, né, o terreno. E loteamento é bom porque ele já sai, todos eles já saem com as matrículas filhas, vamos dizer, né? Eu não vendo um loteamento se eu não tiver as matrículas filhas. É diferente de uma incorporação de prédio. Então, a lei de loteamento, ela obrigatoriamente a gente tem que criar as matrículas filhas. Geralmente ele é pago direto pro loteador. Loteador, né? Loteador. Daí um processo, daí é melhor ainda, né? Porque eu quebro a história da cobrança. Sim. Porque daí, como ele é parcelado, na maioria das vezes nós estamos falando parcelamento de 10 anos, 20 anos, olha como é que se transforma o processo mais simples. A execução é fácil, eu não tenho que tirar ele do terreno, né, porque ele não está morando no terreno ainda. Né, claro, a execução é uma coisa, a posse é outra, né? Sim. Então, um terreno para loteamento não, faz e acontece sentido. Muito, é por isso que eu perguntei alguns detalhes, porque é muito comum o loteamento, principalmente popular, o cara comprar em 3 pessoas, né? Compra... O melhor negócio é esse, o cara tá namorando a menina, aí compra ele, a namorada e a sogra. É tudo para dar errado, né? Vai dar isso aqui, vai dar. Isso é interessante falar sobre a questão do CPF. Né? E aí, por quê? Porque, cara, o cara não vai ficar com a menina, e daí são 3 proprietários, aí quer tirar do contrato, e daí, cara, para tirar no contrato eu preciso de alguém que complemente a renda, que foi aprovado por conta das 3 rendas. E aí, com a tokenização, eu só vendo a parte dele, fica mais fácil. Ele não precisa nem falar com ela, eu falo, cara, eu vou vender a sua parte. Tá tudo certo. Você não precisa ter contado, não precisa nem mais ver ela. Sim, né? sim, tá tudo certo. Então fica mais fácil, porque daí, veja eu vender 100%, não, eu crio 33, né? E daí cada um vai ter uma fração, cada um vai pagando conforme a sua renda dos 33. Eu não quero mais fazer parte disso aí. Beleza, eu vendo a sua parte e o resto da turma continua ali. É isso aí, facilita muito o processo. Ou compra, né? Se o pessoal tiver renda para comprovar. Pode comprar dele, né? A sessão pode ser feita dele para as outras 2 pessoas. Tudo é possível na tokenização, porque os arranjos passam a ser flexíveis, porque é literalmente como se fosse programar um negócio. É if, else. Né? Então, tipo, a gente brinca que os smart contracts é nada mais nada menos que tu fazer a programação de uma tabelinha no Excel, né? Exato. Então, tu coloca as regras e vai se executar dessa forma, enfim. Então, coloca a regra. É uma nova forma de ver e acho que o corretor que entender como ele pode criar negócio é o cara que vai sair ganhando. Aqui não tem uma coisa, não tem esse negócio de como eu não sei usar essa tecnologia. Tem que saber vender. Acho que o corretor sabe vender. Todos eles sabem. Então, se tu sabe montar negócio, tu sabe montar um negócio tokenizado, porque tu vai juntar grupos, tu vai fazer arranjos Na verdade, você vai ter uma ferramenta que vai melhorar o seu processo. Você vai poder... A brincadeira fica muito mais, no bom sentido, a brincadeira fica muito mais legal. Assim, a pergunta que muitos fazem para mim é assim, tá, Marcelo, mas eu tenho um empreendimento saindo com 50 unidades, eu preciso tokenizar 50? Não. Você pode vender 40 em métodos tradicionais e 10 serem específicas métodos de tokenização, né? Eu tenho... Agora, se tiver mais aderência para o tokenizado e você quiser ir aumentando, tudo certo, mas não existe uma regra específica para isso. O legal é o imóvel nascer, tipo, já nativo digital, né? Esse é o grande segredo e isso a gente vai conseguir fazer no tempo. Mas você vai aplicando o modelo tradicional e vai aplicando um novo modelo. Você tem uma linha de atuação com corretores que são mais focados no tradicional e pode começar a criar, por isso que eu acho muito interessante, até como a gente está num ambiente aqui que é público, né? Isso vai ser público, é que os corretores têm um entendimento que o mais importante desse processo todo é buscar conhecimento, que é o que tu fez lá no passado. Entendeu? Por quê? Porque isso vai te gerar vantagem competitiva. Entende? Você vai ter ali a sua carteira tradicional de clientes que compram de forma tradicional, mas você está criando uma nova possibilidade de negócio. Você não vai deixar de vender o tradicional. Mas agora, peraí só um pouquinho, agora eu consigo formar um grupo, daí eu chego lá, tô com 10 pessoas que querem comprar uma unidade. Então, tu vai criando uma estrutura e vai aumentando o benefício, que é o que a gente fala, a grande dor. Qual é a dor? É você chegar no final do mês sem uma venda concretizada, sem o dinheiro na conta. A partir do momento que você tem mais estratégias de venda, teoricamente você tem mais negócio para acontecer, né? Eu acho que é muito isso, assim, acho que esse benefício é para um todo, né? Sem dúvida. Você quer fazer um complemento. E como é que é Como é que é a empresa de vocês? É isso que eu queria entender. Todo mundo pode abrir uma empresa de tokenização? Sim, não, talvez? Como é que funciona isso daí? Essa pergunta é boa. Pergunta boa. Bom, a Netspace, resumindo, ela nasceu há 4 anos atrás e ela entrou num contexto de mercado super novo, mas já existiam outras empresas fazendo tokenização imobiliária. Mas ninguém percorreu o caminho que a gente percorreu e hoje
nenhuma delas existe mais. Porque nenhuma delas olhou para a matrícula. O que o tokenizador queria fazer? Eu quero fingir que isso aqui não existe. Vou pegar essa matrícula, enfiar num token, agora vou vender esse token para 1000 pessoas na internet. Só se enrolaram, porque isso aí mexeu com o cartório, mexeu com o CVM, deu ruim. Nosso modelo foi o primeiro que olhou para o jurídico que existia, para a lei que existia e falou, vamos compatibilizar. Qual que é a regra do jogo? Vou entrar na regra do jogo. Isso, vou fazer parte. Até porque, de novo, a gente está falando de um negócio conservador, de um negócio que é feito dessa forma há dezenas de anos. Então, a gente não queria quebrar o mercado de um dia para o outro. Quem tentou fazer isso não perdurou. Então, NetSpaces criou o padrão chamado propriedade digital. É o que eu estou usando aqui. A propriedade digital ela é um padrão de tokenização imobiliária. Significa que podem existir outros, mas nenhum deles hoje olha para o ativo imóvel. Tem gente hoje que tokeniza uma empresa que é dona de imóveis. Mas você está falando de diferentes classes de investimento. Né? A gente transforma o token, né, o imóvel em um token, e aí todas as operações que envolvem o imóvel elas são feitas digitalmente. Então, hoje, fazendo dessa forma, só existe a NetSpace. Né? A NetSpace é a empresa que criou o padrão da propriedade digital. E a gente tem uma rede, mais de 180 cidades hoje, e acho que nenhum concorrente tem isso também, que é essa capilaridade para levar isso para incorporadoras, corretoras, imobiliárias e clientes em mais de 180 cidades. Isso em menos de um ano, né, que a gente iniciou esse processo de expansão. Nesse um ano, a gente já tem mais de 20 incorporadoras trabalhando com a gente. Uma delas é o Grupo Estrutura, por exemplo, aqui na região. Na região, Joinville. E a gente tem construído com essas incorporadoras o quê? Estoque, inventário. Quais são os imóveis, as unidades, os lançamentos que vão ter unidades tokenizadas. Então, os corretores já podem, em algumas cidades do Brasil, trabalhar com imóveis tokenizados. Então, dessa forma de fazer, com esse arranjo de envolver os corretores, de envolver, né, uns licenciados, que grande parte dos nossos licenciados são do mercado imobiliário, são donos de imobiliária, é algo que só a gente está fazendo dessa forma, em parceria com o sistema, né, COFES. A gente quer criar a gente não, até os próprios cartórios a gente traz para o jogo, os bancos, né, a gente tem parcerias com o Sicob, com a própria, né, com o BTG, a gente buscou os bancos para apresentar isso. Então a gente também tem feito com esses podcasts, com reuniões, com eventos, é apresentar a tokenização, né? Ontem eu estava em Passo Fundo, hoje eu estou aqui. Sim. Então, alguns quilômetros, né, percorridos. Eu falo, toda vez que eu vou para Passo Fundo, eu falo assim, agora eu sei por que o nome da cidade é Passo Fundo. É bom de estrada. Cara, é longe, cara. É longe. E é fundo, você vai indo. Vai. Mas então, o que o Altieri falou, eu acho que é relevante, é que hoje o objetivo do nosso negócio em estar nas cidades, em estar num programa como esse, que tem, de certa forma, um volume de pessoas que assiste, cara, compartilhar conhecimento. Esse é o objetivo, né? Por quê? Porque esse negócio ele vai acontecer de qualquer forma. Aqueles que, de certa forma, se aprofundarem a nível de conhecimento vão ter mais benefícios, né? Outros não. Então, esse movimento, ele é um movimento que acontece não só aqui em Santa Catarina, como ele falou, são mais de 180 cidades, e justamente dessa forma. A gente já tem os players ali, alguns players que a gente está desenvolvendo, justamente para entender como cada mercado vai se comportar. Ou seja, o mercado de Santa Catarina é muito diferente do mercado do Pará. Então a gente tem que ter esse entendimento de como vai funcionar. E a história de ter o player local, né? Isso. Que daí ele facilita caminho, facilita um monte de coisa, né? Importante. Aqui na região, por exemplo, de Grande Florianópolis, né? Aqui em Joinville a gente até tem outro grupo de tokenizadores, mas aqui na Grande Florianópolis é o Marcelo e a equipe dele. Então é esse pessoal local que faz a relação com as incorporadoras da cidade, com os corretores da cidade, com os clientes. Então a gente é 100% orgulhoso assim, do que a gente conseguiu com a rede, porque é a rede que, né, leva esse negócio. Eu diria que para construir algo parecido vai demorar muito mais do que 4 anos. Né? Porque no mercado digital, 4 anos são 40 anos. Né? No sentido de construção. Sim. Não existe outro iFood. Porque nasceu na hora certa, no lugar certo, reset, né? E aproveitou o reset, que é o que o Marcelo está falando. A própria Uber, né? Mesmo a gente tendo outros concorrentes, mas a Uber é Uber, né? Ele virou referência de nome, né? Vou pedir um Uber e pedir um iFood. Sim. Exatamente. Pode até ser outro. Pode até ser outro, mas é referência. E quando você comentou anteriormente ali sobre, existem outras empresas que façam isso, eu acho que, não sei se o Alt vai concordar comigo, a NetSpace tem a veia de entender que esse negócio 70% é jurídico e 30% é tech, né? Porque
Não adianta você chegar e construir uma tecnologia se você não tem embasado no arranjo jurídico, que é o mais importante. E acredito que assim, uma coisa que hoje eu tenho muito orgulho, né, do time e de todas as pessoas que fazem parte do NetSpace, é que o nosso modelo foi replicado fora do Brasil. Né? Hoje a gente tem Dubai replicando o modelo que nós teoricamente criamos aqui, né? Porque as outras... Dubai colocou o token na matrícula. As outras empresas, elas tentaram criar um modelo que não deu certo, que patinou, que bateu na CVM, queria vender investimento, outras coisas que estavam fora. Você sabe que... E Dubai replicou o nosso modelo, né? Foi o que me chamou a atenção na nossa primeira conversa que a gente teve, né? Eu já tinha ouvido falar sobre tokenização, né? Já estava acompanhando o movimento, mas a minha preocupação era jurídica, né? De novo, eu falei para você, cara, eu vou lá no operacionalmente, como é que vai funcionar, né? Sim. Que é muito legal, tá? Mas operacionalmente. Daí, quando você lá na conversa falou, não, o token vai na matrícula, eu falei, porra, resolveu o problema. Né? Foi que nem falar assim, sim. Putz, era exatamente isso que precisava. Existia um caminho para fazer isso, né? Mas não estava sendo pensado, né? Não tinha sido estudado, e vocês estudaram e acharam o caminho, porra, resolveu o problema. É que o nosso negócio, ele tem, além do Andrés, que fundou do ponto de vista de negócio, viu uma oportunidade ali, pô, o que aconteceu com o Andrés? Ele saiu do iFood. Acho que saiu bem, né? Então, fundou o iFood lá em 2012, 11, saiu em 2019. Já tinha pego ali um troquinho. Um troquinho. Botou, como diria lá no Sul, botou uns pila no bolso. E pensou o quê? Eu vou botar esses pila onde? Em imóveis. Porque ele foi comprar imóvel, ele falou, eu do mundo digital fui comprar imóvel, parecia que eu tava, assim... Retrocesso. Né? Frustradíssimo. Sim. Então ele falou, isso aqui tá errado. Aí ele conheceu o Jonathan. O Jonathan é um dos fundadores da NetSpace, que é doutor, PhD em Direito, advogado lá pela URGS. Então, ele já conhecia, trabalhava já com tokenização, com criptos, teve outras empresas no mundo cripto, e se encontraram essas duas mentes, e é daí que nasce a NetSpace. Por isso que a gente fala que é um negócio jurídico. Né? A gente, nas palestras, nos eventos que a gente fala 70% da palestra é jurídica e o resto 30% é tecnologia e inovação, porque a gente mostra que o que a tecnologia e a inovação mostram? Que não dá para segurar isso aqui. O que o jurídico mostra? Que é seguro, né? E todo esse processo que a gente conversou aqui está embasado em algo concreto, e é por isso que as outras empresas que fizeram de formas diferentes, elas não seguem, ou as que seguem hoje fazendo tokenização imobiliária de alguma forma, elas estão trabalhando com funding. Então elas ajudam o incorporador a captar recurso de alguma forma, né? E financiar a obra. A gente tokeniza o imóvel, só sendo repetitivo, porque é o imóvel que está na tua mão, né? A gente leva o ativo até a mão do cliente tokenizado. Né? E não é só a captação, lá, o recurso que foi financiado de alguma forma tokenizada, porque isso aí daí é CVM, é investimento, é outra coisa, né? Mas por mais que pareça repetitivo, acho que é um assunto que, como é disruptivo, é interessante você frisar os pontos que são mais importantes. Né? Eu tenho muito isso, né? Eu na minha vida, né? Eu já trabalhei em alguns segmentos e eu sempre fui um cara que traduzi pro popular, né? Eu tenho facilidade de fazer isso, né? Pegar o complexo, a minha mente ela consegue traduzir e eu falo a linguagem para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes para quem está na operação tá tudo certo, né? Eu entendo, né? Mas o cara que nunca escutou isso vai falar tokenização, o cara vai pensar em qualquer coisa menos isso que nós estamos falando. Então a gente tem que eu faço muito isso, eu gosto de trazer para o cara aqui a real, como é que vai funcionar. Óbvio que não é exatamente aquilo, né? Mas a gente simplifica para o cara ter uma ideia do que está acontecendo e a gente trazer a segurança, né? Quando eu vendo imóvel, acontece muito isso. Eu vou vender imóvel e daí a pessoa tem dificuldade, entendeu? Eu faço o desenho para ela. Do passo a passo, mas de forma simplificada. Não fico falando termos jurídicos. Vou falar termos jurídicos para o cara vai entender menos ainda. Cada um com a sua capacidade. Então, um exemplo, pega negócio de herdeiro, que é a maioria das vezes. Aí, o cara nunca vendeu um imóvel na vida dele, né? Ele é um herdeiro, tem aquilo, mora lá. Daí você vai ter que explicar para ele o processo que vai ter que ter. Cara, eu simplifico. Cara, vai acontecer isso, esse passo a passo vai ser assim, mas não de forma jurídica, de forma prática. Cara, isso aqui vai demorar tanto tempo. Demora porque o cara aqui
é cartório, acontece isso aqui, ou é juiz que acontece, Sim. E daí simplifica. Então, acho que a nossa conversa foi muito boa nesse sentido. Sim. Eu acho que a gente conseguiu simplificar, né? Que é o Tolkien, né? O Tolkien, ele veio para simplificar, e eu acho que a nossa conversa, ela mostrou muito isso, né? Que ele na verdade, ele está vindo como um complemento para simplificar o processo e para baratear o processo, né? Uhum. Eu tenho muito isso, a história do cartório é uma bandeira que eu levanto. Eu acho que a gente paga muito caro o cartório, né? O preço teria que ser ajustado pelo processo que é. Entendo que o cartório tem uma responsabilidade enorme, né, sobre isso, mas eu acredito que o digital poderia simplificar muito a vida deles. Essa é a minha frase. Foi o que eu já falei uma vez para um cara de cartório. Falei, cara, transforma digital, você não precisa ter tanto funcionário. Né? Nós estamos brigando, nós estamos indo para o caminho digital, parece que vocês estão indo para o caminho oposto. Trabalhar junto, é isso, né? A gente está aqui para trabalhar junto. Cara, transforma esses livros aí, tudo, põe em blockchain esses livros e acabou, cara. Muita visão, não tem medo de dividir para somar, né? Não tem medo de, pegar fogo no cartório, acabou o registro, né? É um absurdo isso, sim. Né? Sim. Acabou, né? Daí uma vez eu escutei o cara, Gabriel, você não tem medo de deixar os seus arquivos digital? Eu usei exatamente isso. Eu falei, cara, se pegar fogo no escritório e tá tudo no meu computador, eu tô ferrado. Agora, se pegar fogo num servidor, eu devo ter mais uns 3, 4 que deve estar guardado minhas informações. Sim. Falei, essa é a segurança digital. O digital ele não está preso num local, né? A criptomoeda ela não está presa num servidor. Esse é o conceito de blockchain, né? O blockchain é mais ainda, né? Milhares, cara. Sim. Então, assim, né? Uma vez eu escutei o cara, não, agora deu guerra em tal local, lá tem um monte de servidor, vai dar problema. Eu falei, cara, esse é um dos servidores dos caras. Os caras têm milhares espalhados pelo mundo, né? Eu falei, o máximo que vai acontecer é o seguinte, se explodir o mundo realmente, daí então vai ter. Né? Só que daí também a gente não vai estar aqui, então não vai fazer diferença. Não vai fazer tanta diferença. Para quebrar as pessoas, né? Claro. Não, tenho medo do computador estragar. Que as pessoas pensam no pior cenário, mas e se acontecer isso, o Alexandre de Moraes der uma lei decretando não sei o que, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Tem coisas que a gente não controla, nunca vai controlar. Exatamente. Coisas incontroláveis. É fora da mão. Sim. Meus amigos, eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda conversa, porque o papo é bom. O papo é longo. Eu acho que a gente vai, mais para frente a gente chama de novo, porque o mercado ele vai amadurecer isso e vai surgir um monte de outras dúvidas, né? E aí vai ser legal da gente conversar de novo. Quero agradecer a presença de vocês. Né? Veio lá de Passo Fundo, né? Saiu de Passo Fundo, veio para cá. Eu te falo que eu entendo isso daí porque eu sou um estradeiro também. Eu tô, que nem o pessoal fala, Gabriel, eu vejo que você tá num dia e tá no outro, mas é só foto. Falando, não, eu tava lá e hoje eu tô aqui e amanhã eu vou estar em outro lugar. É isso que eu falei, é eu real, meu. Então eu sei que não é fácil eu estar na estrada, então obrigado aí pelo esforço, por vir e por elucidar a gente aí. Quer falar alguma coisa, complementar essa... Não, acho que a gente pode dar uns recadinhos, né? A gente tem, por favor, muito conteúdo disponível. A gente tem as páginas, as redes sociais da NetSpace, da Propriedade Digital. A gente está lançou recentemente uma plataforma, uma grande comunidade chamada Hub da Propriedade Digital, justamente para que as pessoas possam aprender, acompanhar. É gratuita, mas tem naturalmente lá outros serviços e outros cursos, treinamentos disponíveis, mas o básico ali, a parte de atualização, notícia, tudo isso é gratuito para as pessoas. Tem um espaço exclusivo para corretores, uma comunidade lá dentro para corretores, então acho que vale o convite. Depois a gente deixa mais informações aí na descrição. Na descrição do vídeo. Mas é convidar a conhecer. Acho que a nossa mensagem sempre agora não precisa sair correndo atrás de imóveis tokenizados para vender, mas assim, entender que isso vai ser daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Quanto antes a gente começa a aprender, antes a gente está preparado para lidar, né, com as mudanças. Perfeito. Mas o que a gente discutiu aqui ficou claro que está acontecendo já. Já está acontecendo, né? Então vai de cada um aí se adaptar e estamos super disponíveis para qualquer dúvida. Perfeito. Eu agradeço o convite. Foi um prazer a nossa conversa. Ela já foi uma conversa muito bacana, né? Me coloco aqui à disposição também para eventuais dúvidas. Posso deixar meu WhatsApp ali, o meu Instagram, para as pessoas acessarem. Depois a gente vai deixar no link na descrição ali do vídeo os endereços e tudo mais para acessar.
E assim, eu acho que hoje a gente ilustra a questão inicial de um processo que já está acontecendo, e aí eu me coloco à disposição também, junto com a Alt, de vir aqui, de repente filtrar as dúvidas dos corretores, até mesmo da tua audiência, e a gente vai estar aqui, de repente, para trazer mais um corretor. De repente a gente faz como é que se diz? A gente faz uma live ao vivo e põe a turma para moer, para falar, para perguntar. Isso. Tragam as perguntas difíceis, né? Porque esse mercado, eles nos mostra que as perguntas fáceis já estão todas respondidas. Sim. Então, tragam as difíceis porque nós queremos, você sabe que em sala ser desafiados também. Em sala de aula eu sempre falava, né? Eu falava assim, podem fazer toda a pergunta. Não obrigatoriamente eu vou saber a resposta. Mas podem fazer, eu vou procurar e com certeza eu vou trazer a resposta. Né? Isso eu prometo, eu falo. Com certeza. Porque às vezes acontece, né? Às vezes eu vejo que tem muita gente não, mas vai perguntar isso aí. Cara, mas que você vai acontecer, você vai falar, cara, não sei. Eu, exemplo, numa mesa de negociação acontece. Às vezes o cliente fala, pô, Gabriel, isso. Eu falei, pô, eu não tinha pensado. Falei, eu não sei a resposta, vou procurar o caminho e vou te dar a resposta. É esse caminho, não fique com vergonha de que seja algo muito simples e nem que seja algo muito complexo. Pergunte, né? É isso aí, pergunte. Esse é o caminho, a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Obrigado pelo convite, foi um baita papo. Baita papo. Obrigado. Fechou? Obrigado, igualmente. E você, que acompanhou a gente até agora aqui, curta, compartilhe e conto com você no próximo episódio. Tchau, tchau.